Vamos lá, pessoal, voltamos ao segundo bloco da nossa aula sobre separação de poderes. Então, a gente estava falando das ideias do Montesquieu. Montesquieu ele vai falar que o poder precisa de limites e quem vai limitar o poder é o próprio poder. Tá? Por isso que ele vai falar, olha, nós precisamos que as funções estatais sejam exercidas por órgãos distintos. Então, nós temos a função de legislar, que vai ser exercido então por um poder legislativo. Tá? Nós vamos ter uma função executiva de executar as leis, eu vou chamar esse poder de poder executivo. Tá? E uma função de julgar, né, os conflitos que existem na sociedade. As pessoas não vão pegar um pau e brigar entre si, resolver as coisas no tiro, né? Mas eu vou ter, então, o Poder Judiciário, que é um órgão estatal, que vai solucionar os conflitos entre as pessoas e os conflitos entre as pessoas e o próprio Estado. Tá? Então, a ideia é essa. Bom, esses poderes, essas funções estatais, elas serão exercidas por órgãos distintos. Aí que está a grande sacada. Tá? Porque se eu concentrar isso tudo, volta àquela monarquia absolutista. E aí está tudo perdido. Né? Então, essas funções estatais, elas vão ser exercidas. Aí o Montesquieu, ele olhou para a Inglaterra. Na Inglaterra, o que ele tinha? A função legislativa, a função de legislar, era exercida por dois órgãos. Eu tinha a Câmara dos Lordes, tá? Que era uma Câmara formada por nobres, certo? Até hoje existe, e eles são nomeados pelo rei, certo? E nós temos lá a Câmara dos Comuns. Então é um sistema bicameral, tem duas câmaras. E eles se reúnem e criam as leis. Ótimo. A segunda função estatal é a função que é atribuída ao monarca, tá? Que ela é independente do parlamento, certo? É independente da função de legislar. E nós temos uma terceira tarefa estatal, que é a de julgar. E aí, essa terceira função, o Montesquieu ele vai falar, olha, não precisa ser formado por profissionais, não, porque as leis são tão claras e tão completas, existia aquela concepção de da completude das normas, aquela coisa do positivismo, né? Da completude das normas, a lei ela é completa, ela trata de todos os problemas, né? Naquela época, você podia até pensar isso, né? Mas a sociedade hoje ela é muito complexa. Tá? Então, tem norma que a gente lê e fala, tá claro. Aí vem uma interpretação diferente e fala, mas isso aqui eu posso interpretar dessa forma? Talvez, às vezes dá até para interpretar. Né? Então, mas ele falava o seguinte, olha, eu posso, pode ser qualquer pessoa. Tá? Daí a ideia de eleição para o judiciário. Fala, olha, pode ser qualquer pessoa para julgar, porque as leis são claras. A gente sabe que hoje as leis não são nada claras, né? É, eu posso até ter eleição, né? Isso no Brasil não acontece, mas em outros países acontece. Eu tenho eleições para juízes, né? Mas eu preciso de profissionais, pessoas habilitadas para, para trabalharem com isso. E os senhores aí fazendo curso de direitos, os senhores estão buscando habilitação para também poder exercer essa função, quem sabe, não é? Eu torço por vocês. Então vamos lá. Ah, aí vieram os americanos e desenvolveram a ideia do checks and balances. Vocês vão ver naquele livro Os Federalistas, é um livro bem bacana, em que diversos autores escrevem artigos e publicam nos jornais americanos, logo naquele início da organização dos Estados Unidos da América, né? E a galera ficava discutindo, então eles escreviam pequenos textos e colocavam nos jornais. E aquilo circulava, aquelas ideias circulavam. Bom, o que eles falaram? Falaram, olha,
nós precisamos de um sistema de freios e contrapesos. Tá? Lembra que o Montesquieu falou que o poder precisa limitar o poder? Então, de que forma isso vai acontecer? Bom, os poderes eles serão harmônicos, mas eles têm que ser independentes. Tá? Como eu faço isso? Como eu faço alguém ser independente, mas ao mesmo tempo ser harmônico? Simples. A gente precisa fazer com que um poder controle o outro. Quando o outro começar a extrapolar os limites, vem o outro poder e segurou. Opa, calma, calma, você está indo demais. Certo? Vamos lá. Porque a independência não significa fazer o que bem entender, fazer o que quiser. Ah, eu sou titular desse poder, então eu vou fazer o que eu bem entender. Não, não é assim não, rapaz. Que isso? A gente não vive no Estado de Direito. Isso aqui não é absolutismo, mas não, esquece isso. Bom, então, dentro do Estado, nós vamos ter, dentro de cada poder, funções típicas, que são aquelas funções exercidas por aquele órgão dentro da sua principal atividade, certo? O que o legislativo faz? Qual é o negócio do legislativo? Legislar. Então, eu vou dizer que a função típica do legislativo é legislar, certo? Criar leis. Só que, além de legislar, o legislativo ele vai exercer outras funções que são muito parecidas com as funções de outros poderes. Tá? E aí eu vou chamar essas funções de atípicas. Por exemplo, ah, o poder judiciário. A função do poder judiciário é julgar, certo? Ele vai solucionar conflitos entre as pessoas. Picuinha de vizinho até grandes discussões jurídicas. Tá? Só que é o seguinte, para que o judiciário funcione, ele precisa... Se vocês já foram no fórum, vocês viram que lá o juiz não fica em pé no fórum. Ah, em primeiro lugar, eu preciso construir um fórum, certo? Só que o Estado, para construir, para fazer uma obra pública, ele não tem servidores suficientes para isso, para fazer a obra, pedreiros, arquitetos, engenheiros, tudo. O que ele faz? Ele contrata uma empresa para fazer isso. De que forma ele contrata? Ele faz um processo licitatório e contrata uma empresa. Ah, o judiciário vai fazer isso? Vai. Naquele momento, o judiciário é considerado administração pública. Ué, mas eu achava que a administração pública era só o poder executivo. Não. O judiciário ele também é administração pública. Ele faz coisas que são típicas do poder executivo. Então eu digo que aquela atividade dele é uma atividade atípica ao poder judiciário, certo? Bom, o judiciário também ele tem iniciativa de lei. Existem alguns temas que devem ser tratados por lei, por exemplo, o Código de Organização Judiciária. Tá? Eu defini quantas varas eu terei em uma cidade, ou em quais cidades eu terei fórum. Eu preciso de uma lei que defina isso para fazer a divisão de competências. Eu preciso de uma lei. Que lei vai ser essa? Eu vou ter uma lei aprovada pelo Poder Legislativo, no entanto, a iniciativa de lei é do Judiciário, é do próprio Judiciário. Que é o Judiciário que vai definir lá quantas varas eu vou ter, quantos tribunais eu vou ter, tudo mais. Certo? Então, essa função de iniciativa de lei é uma função atípica do Poder Judiciário. Bem, o Poder Legislativo ele tem função atípica também? Tem. A função típica do Legislativo, legislar, criar leis. Só que, por exemplo, ele atua também como administração pública, então ele atua como poder executivo. Então, ele atuar na execução das leis
é uma função atípica do poder legislativo. Ele tem servidores públicos, ele tem que fazer concurso público, tem que fazer licitação para comprar material e por aí vai, certo? Bom, o legislativo também julga. Julga quando? Julga as contas da administração pública, certo? Aquilo que o prefeito, aquilo que o governador do estado gasta para exercer suas funções ali do Poder Executivo, aquilo vai ser verificado com o apoio do Tribunal de Contas, que é um órgão técnico, mas é vinculado ao Poder Legislativo. Então, o Poder Legislativo vai julgar as contas do Poder Executivo e até do Poder Judiciário. Então, ele julga, julga sim, certo? É o Legislativo que julga. E também no caso do impeachment. Lembra do impeachment? Quem julga o presidente da República, se ele vai ficar no cargo ou não, se ele cometeu crime de responsabilidade ou não, é o Poder Legislativo. Uma função atípica. E a gente tem também o Poder Executivo. O Poder Executivo, ele tem, por exemplo, a iniciativa de lei. Ele atua também, ele interfere no processo legislativo com o veto presidencial. Tá? Então, a gente vê, ele também cria medida provisória, que é um ato normativo que tem força de lei. Então, a gente percebe que esses atos, há uma interferência de um poder no outro. E o objetivo é fazer freios e contrapesos. Por exemplo, a gente tem lá o Poder Executivo, ele vai ter iniciativa de lei. Então, alguns temas, a própria Constituição vai dizer, ó, esses assuntos é o presidente da República, é o chefe do Poder Executivo, que vai criar o projeto de lei e encaminhar ao Congresso Nacional. Bom, depois que a lei é aprovada, o projeto de lei aprovado vai para o presidente da República para o presidente fazer uma aprovação, né? Para ele ver se o projeto está aprovado ou não, tá certo? Se ele está de acordo com a Constituição ou não, fazer um controle de legalidade. Bom, eu tenho também a nomeação de membros do Poder Judiciário, que são feitos pelo chefe do Poder Executivo, tá? E eu tenho também a produção de atos normativos, como a gente já falou da medida provisória, decretos, lei delegada. Então, a gente tem essa interferência. Bom, o Poder Legislativo, ele, ele, ele atua também na organização do próprio poder. Ah, Ali ele vai falar como é que vai funcionar, ele vai julgar as contas do Poder Executivo, é, porque vamos pensar no seguinte, como é que o Tribunal de Justiça ele vai funcionar? Vai ter uma lei, eu tenho uma lei de iniciativa do Poder Judiciário? Sim, mas vai ser feito por uma lei, então passa pelo Poder Legislativo. Como é que vai funcionar a administração pública lá, o Poder Executivo? Por meio de lei. Então, o poder legislativo interfere nos outros poderes também. Então, a gente vai ter isso. O poder judiciário vai fazer controle de constitucionalidade das leis. Então, eu tenho uma interferência de um poder no outro, e o objetivo dessa interferência, claro, gente, é controlar o poder e garantir a nossa liberdade.